Meus irmãos, antes de começar, eu vou dizer o seguinte: hoje eu vou precisar usar aqui o quadro. Ainda tem bastante lugares aqui mais para frente. Se vocês quiserem ficar mais aqui para frente, é melhor para ler. Mas se quiser ficar aí também, não é obrigado a vir. Só estou dizendo que tem lugares disponíveis aqui mais próximos da tela aqui. Vai ficar mais fácil de acompanhar. Graças a Deus. Eu quero recomendar aos irmãos que nos cultos de ensino tragam a sua Bíblia. Quem tem Bíblia aí? Cadê? Deixa eu ver a Bíblia. Ótimo. Então traga sempre a sua Bíblia. Pequena, grande, mini. Só não use muito aqui o celular. O celular é bom para a gente consultar em casa, pesquisar. Mas aqui é bom a gente usar essa Bíblia nossa do dia a dia. Então, tragam a partir de hoje, às terças-feiras, a sua Bíblia, um lugar para você anotar. De preferência, você separa um bloco ou um caderno de anotações, porque até dezembro nós vamos estar ministrando um tema em sequência. Nós vamos estar ministrando uma matéria que se ministra nos seminários, chamado Bibliologia. Vamos estudar a Bíblia pela Bíblia. Então, se você não anotar, algumas informações você vai esquecer. Então, é bom que você traga, já faça. Na escola, você não tem um caderno para cada matéria? Um caderno para matemática, outro para português, outro para ciências, outro para outras matérias, que eu não lembro o nome de todas. Então, aqui na igreja, você separa um caderno em casa, assim, cultos de ensino, para depois você ter como voltar em casa, estudar, rememorar e ministrar. O objetivo dessas ministrações aqui, as terças-feiras, com esse tema Bibliologia, é dar ferramenta para os irmãos trabalharem. Não só o pastor precisa estudar, mas a igreja precisa estar apta a manusear a Bíblia Sagrada. Então, por favor, se não trouxe hoje, na próxima terça-feira, traga, mas não, aquele papel que fica solto, você vai perdendo. Se você tiver um bloco do culto de terça-feira, ou um caderno do culto de terça-feira, você vai dando sequência, fazendo as suas anotações, e melhorando em casa. Em casa você melhora. Em casa você melhora. O pastor falou isso, mas então faltou isso, faltou aquilo. Eu tenho essa informação, eu tenho aquela informação. Qual a utilidade dessa matéria? É cada crente ser um orientador de outras pessoas. Eu vou começar aqui hoje do beabá da Bíblia, assim, coisas elementares, que você pode sentar com um novo convertido que se entregou a Jesus hoje. Você pode sentar no banco da praça, na casa dele, na sua casa, ou pelo Zap, ou pelo Face, ou pela outra rede social. Você vai poder dar aula para ele. No bom sentido, dar aula assim, trazer a informação, e a informação vai gerar o conhecimento, e o conhecimento vai gerar fé. Então, a igreja não precisa ter uma pessoa só para ministrar. Todos os crentes devem estar preparados para falar de quê? Principalmente da Bíblia em seus vários temas. Essa matéria eu vou dar como matéria mesmo de seminário. Ela vai até o mês de dezembro. Até o mês de dezembro nós vamos estar dando essa matéria aqui. Chama Bibliologia. Pode repetir comigo? O que é bibliologia? É o estudo ou a ciência que se preocupa em estudar a Bíblia. É uma matéria fundamental nos seminários, é uma matéria fundamental para quem já é crente de muito tempo, para você ter uma noção, vez por outra, de vez em quando, eu leio a Bíblia sempre, todo dia, mas de vez em quando eu recorro às minhas anotações sobre bibliologia. Para quê? Para ministrar. Para falar. Então é bom para quem dirige congregação, é bom para quem dirige uma escola dominical, uma classe, para quem tem alguém para conversar. O que a gente vai dar aqui para você?
assunto bíblico. Porque às vezes você quer falar com alguém sobre a Bíblia, eu queria falar, Jesus te ama, já é uma grande mensagem. Jesus é bom, tá? Aí o que mais você tem que falar? Tem tanta coisa que você não lembrou, né? Então nós vamos fazer aqui essa recapitulação dessa matéria bibliologia para você ministrar. Vai ter um culto em ação de graça, irmão. Vai no seu caderninho, vai ter alguma coisa que você vai aproveitar. Eu fui chamado para dar uma palestra. Vai nesse caderninho abençoado que você vai ter, e vai ter sempre alguma coisa anotado, inspiração sua, baseado na Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? Quem não entendeu? Graças a Deus. Então, convite especial para quem quer manter um contato com a palavra de Deus. Terça-feira, 19 horas, culto de estudo bíblico, ensino na Assembleia de Deus Central de Engenheiro Pedreira. Leve sua Bíblia, um bloco de anotações, caneta ou lápis e máscara higiênica, ok? Enquanto for necessário, a gente vai usar. O dia que não for mais, graças a Deus, eu vou julgar isso lá longe. Incomoda vocês? Incomoda a mim também. Mas a gente ainda está, né? A gente ainda está necessitando desse uso. Vamos ficar de pé para ler um texto bíblico para a gente começar essa matéria bibliologia. 2 Timóteo, capítulo número 3, versículos 14 a 17. No seu caderninho você já vai anotar aí, bibliologia, texto inicial, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. É o ponto inicial da nossa matéria bibliologia. Então vamos todos nós ler em conjunto. Se você conseguir ler aqui, eu acho que é meio difícil, porque o versículo é grande, a letra ficou pequena. Mas na sua Bíblia aí, você pode abrir. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. 1, 2 e 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Glória a Deus. Para toda boa obra, faltou um pedacinho. Feche seus olhos. Eu vou pedir ao irmão Osias, daí mesmo onde o senhor tem uma voz forte, potente, levanta a oração a Deus aí, por favor, a gente vai acompanhar. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Bibliologia. Quem pode repetir o que significa a palavra bibliologia? Vamos falar assim, é a matéria que estuda a Bíblia em seus diversos aspectos.
templos e origens. Depois você pode dar a sua definição, mas é mais ou menos isso. Como introdução, eu gostaria de falar com os irmãos isso que está escrito aqui. Lá de trás, alguém consegue ler? Levanta a mão quem não consegue ler, irmão Erci. Consegue ler esse tamanho de letra lá? Ótimo. Quem não conseguir ler muito, aqui na frente ainda tem alguns lugares. Então, vamos lá. 1, 2 e 3. A Bíblia é lida de diferentes modos e com diferentes propósitos. Porém, a sua leitura sempre vai resultar em revelação ou em juízo. Então, como introdução, a gente está dizendo isso. Tem várias formas de se ler a Bíblia. A gente vai citar alguns aqui. Mas duas coisas acontecem quando você lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia, leu por ler, pode a Bíblia servir de juízo para ele. Quando? No juízo. Ouviu a palavra e não deu atenção. E não tomou para si. Então, dependendo da forma que a pessoa lê a Bíblia, ela está colocando juízo sobre ela. A própria Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo que não se sabe exatamente as coisas, o tempo da ignorância. Mas tomou conhecimento e não aplicou a Bíblia, vai servir de juízo. Você não vai poder, a pessoa que lê a Bíblia, bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Muito bom esse versículo, mas ele continua impuro de coração, isso pode ser juízo para ele. Ele pode ficar fora da vida eterna por causa disso. Então, sempre vai resultar em revelação ou em juízo. Então, diga comigo, a Bíblia lida, produz revelação ou juízo. Qual que você quer? Revelação, claro, nós queremos a Bíblia para revelação. Tem gente que nem é crente, não quer ser crente, não gosta de crente, mas lê a Bíblia para, você sabe para quê, né? Para vir confrontar. Então está lendo para juízo. Vamos falar então um pouco sobre revelação. Vamos ler junto aqui. 1, 2 e 3. Para quem quer obter revelação, o melhor é ser disciplinado na sua leitura e no seu. Ela deve ser lida para alimentar a alma. Não vamos falar sobre o juízo, não, que aqui ninguém vai ler a Bíblia para juízo. Nós vamos ler a Bíblia para revelação. A gente lê a Bíblia para Deus falar conosco. É assim ou não é? Quem acha que não é? Quem acha que é? Diz glória a Deus. Então é isso mesmo. Para quem quer obter revelação, o melhor é ser disciplinado. Eu vi uma pesquisa divulgada essa semana por uma universidade americana, que ela diz o seguinte: quem não lê a Bíblia, em época nenhuma, não lê a Bíblia, tem muita dificuldade em superar problemas com ele mesmo. Dificuldade com ele mesmo para superar problemas. Quer dizer, ele tem muitos problemas que nem é problema dos outros, é problema dele mesmo. Insatisfação, não sabe de onde vem as coisas, e não entende nada, fica irritado. Aí a pesquisa foi feita com alguns milhares de pessoas. A pesquisa evoluiu para o seguinte: quem lê a Bíblia uma vez por semana, ele melhora a sua performance, mas ainda é uma pessoa ansiosa. Isso é pesquisa científica. Quem lê a Bíblia 3 vezes por semana, continua 2 a 3 vezes por semana, continua mais ou menos no mesmo patamar. Mas quem lê a Bíblia mais de 4 vezes por semana,
na sua maioria, são pessoas de sucesso, de fé, que não têm problemas interiores. Está dizendo isso é a ciência. Então, nós estamos dizendo isso. Para quem quer ter revelação, eu leio a Bíblia no dia que o pastor lê na igreja. Já é alguma coisa. Mas a gente precisa se disciplinar para se tratar com a Bíblia. Quando você vai ao médico, você tem uma enfermidade, o médico diz assim, você vai tomar esse remédio durante 30 dias. Você diz assim, 30 dias é muito. Eu vou tomar no primeiro dia, no 15º dia e no 30º dia. Eu tomo um punhado de cada vez, vai resolver? Sim ou não? Por quê? Para fazer efeito, tem que ser uma coisa contínua e disciplinada. Alguns médicos marcam hora. Você vai tomar 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite. Você tem que ter uma certa disciplina para você ter a eficácia do medicamento. A Bíblia é mais ou menos assim, só que não vai curar enfermidades físicas só pela cura também, mas a finalidade de você ler a Bíblia de forma disciplinada é obter revelação. O que é revelação? Você começar a entender a Bíblia. Começar a entender. Quem lê a Bíblia igual lê um jornal, fica, às vezes, até pior. Leio. Li. Mês que vem eu leio outro. Muito pouco efeito vai ter sobre a sua... Melhor é ler uma vez do que não ler nenhuma. Mas se você quer ter revelação, quer ler a Bíblia e ter revelação, o melhor é ser disciplinado na sua leitura e no seu estudo. Qual a diferença entre leitura e estudo? Quem poderia me falar? Alguém? Professor Zé Antônio, qual a diferença entre leitura e estudo? Era bom. Hoje não tem muito microfone, né? Mas fala aqui no microfone para nós. Fala a diferença entre leitura e estudo. Leitura é uma coisa que nós fazemos contínua, sem um objetivo, ou seja, somente para ler uma matéria ou então uma notícia. Já o estudo, você vai ter que ter subsídio, ou seja, buscar mais outros assuntos para completar aquilo, o seu objetivo. Isso, muito obrigado. Então, se você quer ter revelação, você tem que ler e você tem que estudar. Quando você está estudando, você quer entender. Quando você está lendo, você está marcando leitura. Eu já li 50 vezes. Mas às vezes leu 50 vezes e não parou nenhuma vez para estudar alguma coisa que você não entende. Você está estudando sobre, vamos dizer, um assunto da Bíblia, você está estudando sobre oração. Você está lendo e todo o texto que você vai ver de oração, você vai procurar alguma coisa correlata na própria Bíblia. Vocês têm aí a Bíblia do culto, e não precisa ser a Bíblia do culto, outras Bíblias. Aqui na Bíblia do culto, no rodapé, tem uma linha e tem uns númerozinhos pequenos aqui. A sua Bíblia tem isso? Tem uns números pequenininhos aqui. Esses números pequenos chamam-se referências cruzadas. Para que serve? Para em determinados textos, eu ter uma referência em outro lugar da Bíblia. E eu começo a estudar aquele tema. Aqui você já tem uma ferramenta para estudar. Vamos pegar, por exemplo, capítulo 3 de 2 Timóteo, que a gente estava lendo, e versículo 14.
Diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Aí está falando de aprendizado. Alguém tem, depois desse 3,14, alguma referência aí na sua Bíblia? Tem? Lá no finalzinho. Lá no finalzinho, embaixo, naquelas linhazinhas, tem aí 3,2.14. Alguém tem? Quem tem a Bíblia do culto tem. Alguém tem? Alguém achou? Não acharam? Acho que eu não expliquei direito. Então vou explicar outra vez. Pode ser que a sua Bíblia, a editora não colocou isso, mas na edição da Bíblia do culto, embaixo do texto tem um rodapé. Rodapé que a gente chama é aquilo que está embaixo, com alguns números. Para que servem esses números? Para estudo bíblico. Então, no 3,14, a gente tem esse versículo. Aí no 3,14, logo a seguir, 3,14, embaixo, no rodapé, está escrito aqui, 2 Timóteo 1,13. Aí você vai lá para 2 Timóteo 1,13, olha o que está dizendo. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, bem parecido com 3,14. Então, esses numerozinhos que tem embaixo aí na Bíblia, de referência, são temas em cadeia, são temas de estudo. Você lendo a Bíblia e já tendo uma Bíblia com referência cruzada, você já faz um estudo bíblico maravilhoso. Você já tem uma ferramenta. Já tem uma ferramenta. Isso chama-se referências cruzadas, né? Por exemplo, no 3,15, diz, e desde a tua meninice, sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Alguém tem alguma referência do 3,15? Pode falar para mim. 2 Timóteo 1,1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Está na referência? Então, olha como é que a gente já está descobrindo que só João 5,39. Então vamos lá. É forma de você. É diferente da leitura. A leitura você leu tudo. No estudo você já começa a pegar esses versículos que tem alguma informação em outro lugar, você já começa a estudar só com a Bíblia. João 5,39, abre aí, hoje é exercício, um atrás do outro. João 5,39, deixa eu achar aqui. João 5,39, olha, você viu a referência veio de 2 Timóteo 3,15, não é isso? E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer sábio para a salvação. João 5,39. O que está dizendo aí? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Deu para você entender a diferença entre ler e estudar? Quando você está estudando, você se interessa por esses numerozinhos. Uma ocasião eu estava dando aula no seminário de bibliologia mesmo. Um aluno falou, puxa, professor, sou crente há tanto tempo, ficava pensando, para que esse número aqui? Para que esse monte de número aqui? Não estou entendendo. É para isso. É para quem gosta de estudar. Quem gosta de ler, lê, não tem problema. Mas quem gosta de estudar, já encontra aqui matéria de estudo para entender alguns pontos da Bíblia. Amém? Vamos passar para o próximo aqui. Motivos da leitura da Bíblia. Como é que as pessoas leem a Bíblia e com que finalidade? Primeiro vamos ler aqui, para sanar dúvidas. É a forma mais correta de ler as Escrituras? É correto também, mas será que é isso? Segundo motivo da leitura da Bíblia, fins
teológico. Ué, mas toda a Bíblia não... É, mas quando você fala em teologia, você está não só lendo a Bíblia, mas está separando a Bíblia por grupos de assuntos e revelações. Então, por exemplo, para fins teológicos, eu quero entender mais sobre a salvação. Então você vai estudar sobre salvação, que no seminário chama soterologia. Palavra bonita, mas a finalidade é essa. Então você pode ler para tirar dúvidas, ótimo. Você pode ler para fins teológicos, excelente. Terceiro lugar, para preparo de mensagem. Será que tem alguém que prepara alguma mensagem para pregar que não seja na Bíblia? Tem pregador que você veio pregar, você já mata a charada. Ele lê pouco a Bíblia, sabe quase nada. Aí fica contando: pai, levanta a mão, dá glória, cutuca seu irmão, pula para lá. Não, cadê a Bíblia? Cadê a palavra? E a gente precisa ler a Bíblia para preparar uma palavra de Deus. Porque senão a gente vai virar animador de auditório. Fica em pé, levanta a perna direita, esquerda, aeróbica. Quem tem palavra tem a Bíblia na mente e no coração. Amém? Outro motivo da leitura bíblica: amparar a crença. Ter fundamentos para você amparar aquilo que você crê. O penúltimo, ganhar instrução. Quando nada, você está ganhando instrução. E esses outros aí que eu coloquei, porque tem alguns objetivos que eu nem vou citar aqui, discorrer sobre ele, mas, por exemplo, tem gente que lê a Bíblia para polemizar. Fica procurando um negócio difícil na Bíblia para vir te cutucar. Eu li na Bíblia, sabe que tem Caim casou, e casou com quem? Ih, vai ler a Bíblia, irmão. Eu li a Bíblia, mas então pega esses negócios para polemizar. Então isso está nos outros aí que não interessa muito a gente. O que interessa muito são esses motivos aqui, para sanar dúvida, para fins teológicos, para preparo de mensagem, para amparar a nossa fé, a nossa crença e para ganhar instrução. Esses devem ser os motivos. Consegue ler o vermelho ali? Jesus proibiu de apresentarem a palavra de Deus às pessoas que não a respeitam. Abre aí Mateus 7,6. Porque tem crente que acha o seguinte: às vezes é falta de orientação. Eu sou crente, o meu marido não é crente, mas ele vai ser obrigado a ouvir a palavra. Hoje eu vou pegar ele aqui, vou ler o Salmo 119 para ele. Será que isso vai resolver? Será que vai? Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães coisas santas, não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Jesus está falando aqui sobre vontade de Deus, sobre modo da gente viver, mas não é todo mundo que quer saber isso não. Então, Jesus está comparando a gente ficar forçando barra de quem não quer, como a gente dá pérolas aos porcos, dá coisa valiosa para quem não quer. Para quem não quer. Então a palavra de Deus, ela deve ser pregada, mas ela não deve ser imposta. A gente deve pedir ao Espírito Santo para abrir o caminho da pregação. Aí a gente vai entrar e vai falar, e a pessoa vai entender. O que está escrito ali em cor preta: os judeus examinavam as Escrituras, mas não criam nelas. Então, você
querer que uma pessoa que não quer Deus e não quer a Bíblia, leia a Bíblia, não vai surtir efeito. E ler como os judeus liam, também não vai adiantar muito, até que recebam revelação. Esse versículo os irmãos já leram aqui, mas vamos repetir. João 5 foi citado ali pelo irmão Luciano, né? Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Estou com a Bíblia aqui que eu vou achar. Achei. João 5, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que em mim testificam. Versículo 47, do mesmo capítulo. Mas se não crerdes nos seus escritos, não crereis nas minhas palavras? Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus está dizendo o seguinte: Jesus foi bíblico. A Bíblia da época de Jesus era o Antigo Testamento. E ele estava criticando as pessoas que liam e não criam. Ele está dizendo: se vocês não creem no que está escrito, vocês vão crer em mim? Por isso que ele disse: examinai as Escrituras, cuidais ter nela a vida eterna. Então a Escritura Sagrada é uma coisa sagrada. Para o ímpio não vale nada, mas para nós é uma coisa muito sagrada. Agora eu vou fazer um teste aqui na sala de aula. Responda! Quero ouvir. Quantos livros tem a Bíblia? Quem acha que é 46? Levanta a mão. Tem uma menina ali. Eu dou desconto que é uma menina. Tem 69. 76. 66 livros. Ótimo. Ah, pastor, isso é... Não, eu estou pegando do básico aqui, para a gente começar. Mas e a Bíblia Católica? Hein? Tem mais, né? Eu nem sei. Tem mais. Qual a diferença da Bíblia protestante para a Bíblia católica? Sim, a irmã responde ali. A Bíblia católica tem uns livros apócrifos, que eles chamam de deuterocanônicos, para não ser chamado de apócrifos. Os apócrifos foram livros colocados na Bíblia católica quando o catolicismo começou a, vamos dizer assim, importar alguns costumes que não eram cristãos para a prática cristã. E como é que vai justificar isso? Então pegaram os livros apócrifos, que não tinham inspiração. Por que não tinham inspiração? Porque eles se batiam contra o texto dos 66 livros. Onde a Igreja Católica foi arrumar um negócio do purgatório? Ela teve que arrumar um livro que falasse do purgatório. Foi lá nos apócrifos, achou um, então coloca esse na minha Bíblia. Onde que a Igreja Católica foi arrumar? Não estou falando mal, não. Estou mostrando aqui as diferenças. A missa de sétimo dia. Procura na Bíblia que você não vai achar. Aí eles arrumaram alguns livros e que dão margem a essa doutrina e colocaram lá. Essa é a diferença. Mas todos os 66 livros que tem aqui, tem na Bíblia Católica também. Só que ela tem uns acréscimos. Nem todo o acréscimo da Bíblia Católica é condenável. Só que no pacote tem algumas coisas que se contradizem. Então, como há contradição, não se colocou o livro todo, para não ter que colocar, cortar um pedaço, esse serve, esse não serve. Ou a Bíblia é um livro inspirado ou não é. Então a Bíblia, reconhecida universalmente como a Bíblia inspirada por Deus, que não se choca, um livro não se choca com o outro, um livro confirma o outro, pelo contrário,
ela tem 66 livros. Quem respondeu 66, acertou, parabéns. E agora aqui? Quanto tempo demorou para a Bíblia ser escrita? Mais de 40 anos? Hein? Não entendi. Uns 70 anos? Quantos anos a Bíblia demorou para ser escrita? 600 anos? Vocês estão jogando forte. 1600? E agora? Resposta certa é em aproximadamente 1500 anos. Em aproximadamente levou esse tempo, porque a Bíblia não foi escrita por um autor. Um escreveu, passado mais alguns anos, o outro escreveu. Às vezes o mesmo autor demorou muito tempo para escrever a continuação do livro, que depois foi dividido em mais de um livro. Então vamos recapitular aqui. A Bíblia tem 66 livros. Ela foi escrita em aproximadamente 1500 anos. Ela está dividida em duas partes. Uma chamada Antigo Testamento, não é isso? E a segunda parte, e está escrito Novo Testamento, não é cristão do manto não, que saiu errado mesmo. É Novo Testamento. Agora que eu vi aqui, a gente faz na hora de digitar, a gente erra, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. O que é um testamento? O que é um testamento? Não é? Vocês já ouviram falar que quando a pessoa morre e deixa bens, tem que fazer um testamento? É isso. Testamento é um documento que expressa a perfeita vontade de alguém que já se foi. Moisés está vivo, mas ele deixou registro no Antigo Testamento. Isaías está vivo, mas ele deixou registro bíblico no Antigo Testamento. Deus se revelando através dos autores do Antigo Testamento. Testamento, para nós, ele tem também o significado de aliança. Aliança, pacto, lei, tudo isso é sinônimo de testamento. Se eu fosse você, anotava no seu caderninho aí, viu? Você dá aula aí fora, você sabe o que é o testamento? Anota aí, eu estou vendo a irmã ali anotando. Quantos livros tem a Bíblia no Antigo Testamento? Marci? Não, perguntei antigo, você já está. 39 no Antigo? E no Novo? Fala o nome deles. Ah, mas aí... aí está querendo demais, né? Então, Antigo Testamento, 39. Novo Testamento, 27. Quantas pessoas Deus usou para escrever o livro santo? Quantas pessoas, quantos autores conhecidos, hein? Isso, vamos ver a resposta aqui. Se eu ficar dando muito tempo, a gente vai... É 40 isso, está certo. Dentre os escritores da Bíblia, encontramos pessoas ricas e pobres. Havia reis, aí eu estou falando da ocupação, mas o quê? Entre os escritores, reis, rei Davi, rei Salomão, mas o quê? Médico, tem um médico. Fala aí, irmão.
gente. Então vamos lá, conheça a sua Bíblia. Vamos lá. Dentre os escritores da Bíblia, encontramos pessoas ricas e pobres. Haviam reis, saiu duas vezes, mas haviam reis. Fala comigo, reis, poetas, profetas. Está muito fraco, vamos voltar outra vez. Havia reis, poetas, profetas, músicos, filósofos, agricultores, vamos falar junto, professores. Deixa eu falar primeiro, depois vocês repetem junto. Vamos lá. Escola, quem lembra da escola aí? O professor fala, todo mundo junto. É que nós estamos fazendo um curso de bibliologia. Então, ó, havia reis, diga reis, poetas, profetas, músicos, filósofos, agricultores, professores, um sacerdote, um estadista, um pastor de ovelhas, um cobrador de impostos, um médico e alguns pescadores. Dentre os 40, a gente tinha esse grupo de pessoas. A Bíblia não foi escrita só por um rei filósofo como Salomão, mas foi escrito por um pescador que, segundo a história conta, era rude, de pouca cultura. Pedro era um pescador, um deles. Então a Bíblia, eu gosto da Bíblia porque a Bíblia foi escrita só para o professor, então... Não, foi para o professor também, tá, pastor irmão Zé Antônio? O professor também está enquadrado aí, mas Deus não escolheu uma profissão ou um tipo de pessoas para escrever a Bíblia. A Bíblia foi escrita em que locais? Vamos lá. Em palácios, repita, palácios, em prisões, em grandes cidades, em lugares ermos, em tempos de guerra, em tempo de paz e de prosperidade. Então não há casuísmo na Bíblia. A Bíblia é assim porque ela só foi escrita em tempos de paz. Foi escrita em tempo de guerra também. Tempo que o povo de Israel estava lutando. Neemias, era um escriba, escreveu, e outros escreveram em tempo de guerra. Então a Bíblia foi escrita assim. O Antigo Testamento foi escrito antes da época de Jesus, ótimo. Então vamos lá, o Antigo Testamento foi escrito antes da época na língua, agora para todo mundo responder, na língua hebraica, diga, na língua hebraica. Então o Antigo Testamento foi escrito antes de Jesus na língua hebraica. Vamos lá, eu estou indo gradativo, agora vai começando a apertar um pouquinho. Se fosse você, anotava algumas coisas aí. Cada testamento é dividido literariamente em grupos da seguinte forma: históricos, quem sabe o outro grupo? Poéticos, proféticos, falta um. Vamos lá. Diga comigo, históricos, proféticos, poéticos, cartas ou epístolas. Então, de acordo com a forma literária, ela está dividida, os testamentos estão divididos em grupos históricos, proféticos, poéticos, e o quarto grupo é cartas ou epístolas. Deu para entender? Amém? Vou seguir só mais um pouquinho por causa do horário, mas essa matéria vai continuar. Traga um caderno de anotação, traga a Bíblia, traga alguma coisa para você escrever, para você enriquecer os seus conhecimentos.
O Antigo Testamento. Então, nós falamos que existem nos testamentos livros históricos. Vamos lá. Livros históricos. Abra sua Bíblia no índice, onde tem a relação de todos os livros. Abra aí a sua Bíblia no índice. Tem a lista de todos os livros. Claro? Os 17 primeiros livros do Antigo Testamento são livros históricos. Agora não está escrito ali não, agora você vai ler na sua Bíblia. Conta 17 para a gente ler os livros históricos. Você sabe, onde tem história na Bíblia? De Gênesis a, vamos contar aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. De Gênesis a Esther. Ótimo, estou vendo que vocês estão absorvendo. Vamos falar o nome dos 17 livros históricos. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, segundo, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Por que eu forcei no primeiro? Porque tem uma outra nomenclatura que primeira é quando se trata de cartas ou epístolas. Então, primeira aos Coríntios. Agora, quando é livro, é primeiro. Entendido? Quando você for pregar entre os intelectuais, vou ler aqui, irmão, 1 Samuel. Eu falei assim, esse irmão não sabe nada de Bíblia. Porque Samuel não é epístola, Samuel é livro. Então, se eu fosse você, marcava ali, que eu estou vendo gente marcar. Os 17 primeiros versículos como livro histórico. Aí no seu índice mesmo. De Gênesis a Esther é livro de história. Depois nós vamos falar sobre cada um desses livros, mas agora é só para a gente começar. Depois dos históricos vem os poéticos. Depois dos 17, os 5 próximos são livros de poesia. Quais são? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São 5 livros chamados livros poéticos, mais românticos. Mesmo que a gente não consiga ver a rima, porque quando houve a tradução, houve a quebra das rimas, mas são livros poéticos, de poesia e de cântico. Dentre eles está o livro de Salmos. Então nós tivemos 5 livros históricos. Depois, aliás, 17 livros históricos. Depois, 5 livros poéticos. Sobraram quantos? Hã? Não, eu estou falando do Antigo Testamento. 17. Olha como é que é fácil gravar. 2 blocos de 17 com um de 5 no meio. 17 histórico, 5 poéticos e 17 proféticos. Opa, muito bem. Então vamos lá, livros proféticos. Vamos lá falar os livros proféticos. Quais são? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias.
Glória a Deus. Dá para ir mais 5 minutos? Agora vamos passar para o Novo Testamento. Qual é o último capítulo do Antigo Testamento? Hein? O último livro, do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Malaquias. E qual o primeiro livro do Novo Testamento? Qual o intervalo de tempo que existiu entre o último escrito Malaquias até Mateus? 400 anos. Entre Malaquias e Mateus, 400 anos, segundo alguma classificação de alguns estudiosos, foi um tempo de silêncio de Deus. 400 anos entre Malaquias e Mateus. Então, o Novo Testamento, aqui agora é um pouquinho diferente. Os 5 primeiros livros do Novo Testamento são históricos. Diga, livros históricos do Novo Testamento. Quais são? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Opa, muito bom, muito bom. Depois dos 5 livros históricos, vem as cartas ou epístolas. Você vê que a Bíblia, a gente às vezes nem percebe, ela é toda bem dividida. Ela é literariamente um livro quase que, assim, para os estudantes de literatura, é um livro quase padrão. Não está escrito uma coisa aqui e o outro foi escrito ali porque deu vontade de escrever isso aqui. Não, ele tem uma sequência lógica e boa. 21 cartas. Então vamos falar as cartas. Quais são? Romanos. O quê? Depois de Romanos? Primeira aos Coríntios, não é primeiro. Daqui para frente, no Novo Testamento, é primeira, que são epístolas. Ok? Então, vem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas. Não, Apocalipse não. Apocalipse é livro, mas ele é poético, histórico, escatológico, mas dentro da classificação principal, isso, livro profético. Então, o Novo Testamento tem 5 livros históricos, na sequência tem 21 cartas e um livro profético. Viu como é que já é mais fácil você ver a Bíblia? Sai a Bíblia ali, né? Se der um livro aqui, meu Deus, de uma sabedoria imensa, imensa, imensa. Bom, vou parar aqui hoje. Hoje vamos iniciar a descrição dos assuntos gerais da Bíblia Sagrada. Hoje nós demos assim uma introdução à matéria chamada bibliologia. Quero contar com a sua presença nas próximas terças-feiras, né? Nas próximas terças-feiras vamos estudar, o que nós vamos estudar? Os 7 principais assuntos do Antigo Testamento, os 7 principais blocos de assuntos do Antigo Testamento. Agora, se você não anotar, você vai esquecer.
Traga a sua anotação, tá? Quais são esses principais? Eu aqui acho que faltou um aqui. Faltou, mas é fácil a gente ver aqui. Os 7 principais assuntos. Primeiro, da criação a Babel. Segunda, os patriarcas, é um outro capítulo para a gente estudar em bloco. Quarto, Canaã. Quinto, monarquia e reino dividido, é um outro assunto também, um bloco. Sexto, o exílio babilônico e o retorno do exílio. E aqui a gente ainda tem um assunto que é depois do monarquia. Eu dei uma bobeira aqui, mas eu trago para você o 7º assunto que a gente vai falar na próxima. Mas eu acho que eu tenho ele aqui, não tem. Os principais assuntos do Novo Testamento que nós vamos estudar são 2. Pastor, mas tem muito assunto. Eu estou falando de blocos de assunto. Blocos de assunto. Estamos dando a matéria chamada bibliologia. Primeiro é a vida de Jesus e segundo bloco de assuntos é a igreja. São 2 grandes temas do Novo Testamento. Não há como conhecer Deus senão pelas Escrituras. É o texto que nós lemos já, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Deus abençoe.